Fala galera, Monterani aqui na área de novo para vocês. E no vídeo de hoje, pessoal, vai ser o episódio 2 das fichas técnicas sobre espécies de peixes. A espécie que venceu no vídeo lá dos Oscars, né, o que teve mais comentários, mais curtidas, foi o Green Terror. Então é sobre ele que iremos falar hoje. Antes disso, peço a você aí que não é inscrito no canal, que inscreva-se, clique aí no sininho das notificações, deem like no vídeo, pessoal. Os likes ajudam muito o YouTube a fazer o nosso canal crescer, tá? Quanto mais like no vídeo tem, mais ele é oferecido para outros usuários pelo YouTube. Então ajuda bastante aí o canal, tá? E lembrando sempre, né, que a continuidade dessa série vai depender de vocês, da aceitação do vídeo. Se tiver uma boa aceitação, a série continua. Se não tiver uma boa aceitação, um bom número de visualizações e likes, aí eu entendo que vocês não estão afim de ver esse tipo de vídeo e paro a série por aí. Dito isso, vamos lá então, pessoal. Green Terror é um ciclídeo aqui da América do Sul que é uma ótima opção para você explicar alguns conceitos, né? Às vezes eu falo, complexo tal coisa, por exemplo, para a nossa traíra comum, né, o complexo malabáricos. O que é esse negócio de complexo, né? Você utiliza o complexo quando você desconfia ou tem a certeza de que tal espécie na verdade não é uma só. Ou seja, né, você tem mais de uma espécie com o mesmo nome que ainda não foi dividido corretamente. O Green Terror é um caso desse. Até 2009, dizia-se que o Green Terror era um peixe do complexo Rivulatus. Ou seja, o Rivulatus era o Green Terror, mas já se tinha uma boa pista aí de que não era uma espécie só que participava aí desse complexo. Em 2009 foi feita uma revisão do então Equidens Rivulatus, tá? Monterani, não é a Equidens, não. Quando você pronuncia um nome que tem A e E junto, você pronuncia só o E, o A desaparece. Tá? Isso funciona em Equidens, que se escreve Aequidens, e isso também funciona com aquele mosquitinho famoso que a gente tem aqui no Brasil, o famoso Aedes aegypti. A pronúncia correta é Aedes aegypti. Muito bem, então o Equidens Rivulatus em 2009 foi revisado. Pesquisadores, não sei se do Peru, de onde foi, pegaram os animais que existiam em coleções, revisaram e descobriram coisas muito interessantes. A primeira delas é que existiam algumas características em alguns peixes daquela região que eram comuns a eles apenas e não ao resto do gênero Equidens. Daí justificava-se separar essas espécies de peixes em um novo gênero. E em 2009 foi criado o gênero Andinoacará, que significa acará dos Andes, né? Porque essas espécies vivem na região ali dos Andes, né? Das planícies dos Andes. E revendo os rivulatos que existiam nessas coleções, descobriu-se que existiam duas espécies diferentes. Uma é o Rivulatus mesmo, e uma outra que foi descrita em 2009, que foi o Andinoacará Staunsberg. Ele é diferente do Rivulatus pela coloração das escamas, tá? É claro, existem outras coisas que você leva em consideração quando você vai descrever uma espécie. Contagem de escamas, né? As escamas elas são dispostas em linhas, é organizado. E cada espécie de peixe tem uma numeração própria de escamas nessas linhas ou de linhas. Então você conta o número de linhas de escamas que existem, o número de escamas de cada linha. As barbatanas do peixe têm raios. Esses raios também, o número desses raios também é uma das coisas que se usa para identificar uma espécie da outra, separar uma espécie da outra. Tá? E a olho nu, como que eu posso diferenciar um Andinoacará Rivulatus do Staunsberg? Pela cor da escama. O Rivulatus, o nosso Green Terror, ele tem o centro da escama escuro. O Staunsberg, ele tem a borda da escama escura. Então é super fácil de você identificar, você diferenciar um do outro. Muito bem, passaram-se mais alguns anos, né? Em 2012 foi feita uma nova revisão aí e separou-se mais uma espécie de Green Terror.
que foi o Andino acará blomberg. Pois é, mais uma espéciezinha aí que vive na mesma região, inclusive, do que o rivulatus. Você diferencia o blomberg do rivulatus pelo formato da cabeça. O blomberg tem uma cabeça muito mais comprida do que o rivulatus, e ele fica com metade do tamanho do rivulatus. Então essas são as diferenças assim, a olho nu, mais fáceis para falar para vocês dessas duas espécies. Então olha só, o que antigamente era o complexo rivulatus, que são os green terrors, virou 3 espécies diferentes: o rivulatus, blomberg e o Stausberg. Eu sempre me perguntei por que de green terror, né? Porque todos os green terrors que eu tive eram peixes relativamente mansos, tá? É claro, se você comparar com o quindio, ele é agressivo, mas se você compara com outros ciclídeos de regiões próximas ali, ele é extremamente dócil. Ele é um ciclídeo de baixa agressividade, baixa para média agressividade, né? Eu acho ele muito menos agressivo do que o Oscar, por exemplo. Então eu nunca entendi o porquê de terror. E aí, lendo depois, eu descobri que o peixe que deu origem ao nome de green terror era o Stausberg. Então dizem que o Stausberg é muito mais agressivo do que o rivulatus, e foi essa espécie que se deu o nome. Então vamos dizer que o green terror verdadeiro mesmo é o Stausberg, né? Que eu não sei se tem aqui no Brasil, eu pelo menos nunca vi nenhum aqui no Brasil, mas não me surpreenderia que tenha por aí algum Stausberg. Mas aqui nesse vídeo, né, como o que a gente mais tem aqui é o rivulatus, eu vou falar sobre o Andino acará rivulatus, então, que nós aqui chamamos de green terror. Ele é um peixe de médio porte, vai ficar aí um adulto com mais ou menos 25 centímetros aproximadamente. O rivulatus, ele tem naturalmente 2 padrões de cor. Existe um que é o mais comum aqui no Brasil, que tem a borda das nadadeiras laranja bem forte, e um outro que tem a borda das nadadeiras branca. Esse daí eu nunca vi aqui no Brasil particularmente, mas pode ser que tenha. Os dois têm o mesmo tamanho, tá? O mesmo comportamento. São peixes super fáceis de serem mantidos em aquário, comem muito bem ração, eles aceitam bem rações aí para ciclídeos. Em especial, eu indico para vocês que comprarem os seus green terrors, se eles estiverem ainda pequenos, utilizem a Color Beats. É uma ração de fantástica aceitação por parte deles, que vai fazer com que eles ganhem cores mais fortes, tá? Isso daí vai fazer uma diferença boa na fase adulta deles. Assim que eles pegarem um tamanho um pouco maior, vocês já podem entrar com uma Tetra Cichlid Sticks, que é uma ração que também vai melhorar a cor deles e vai fornecer tudo o que eles precisam para uma vida saudável, uma vida plena. São peixes onívoros na natureza, então se alimentam tanto de animais como de vegetais também. Em cativeiro, você pode oferecer rações, pode oferecer minhocas quando já estiverem maiores, tá? Pedacinhos de camarão, pedacinhos de peixe. Eu já vi alguns comendo abobrinha, quando colocaram para cascudo, eles iam lá e também mordiam aquele pedacinho de abobrinha. Comem folhas de acelga também de vez em quando, né? São onívoros. Então é um peixe que é relativamente fácil de ser alimentado. Como ele não é um peixe de grande agressividade, você consegue colocar em aquário de qualquer tipo de fauna de jumbos, desde que não sejam peixes muito agressivos ou de grande porte, né? Porque eles acabam sendo presa. Mas para peixes aí de médio porte, qualquer fauna que você colocar, eles vão bem. Eu já vi inclusive muitos deles vivendo em aquários africanos também. Eles toleram uma faixa de pH muito ampla. Você vai conseguir manter green terrors desde pH 6 até pH quase 8. Eles têm realmente um range muito grande de pH. Preferem água na faixa aí dos 25 aos 28 graus. Um aquário de mais ou menos 150 litros é suficiente para você manter um green terror como pet fish. Se você quiser manter mais de um, você pode manter a partir aí de 200 litros, você pode manter um grupinho de green terror. É um peixe de reprodução relativamente fácil. O dimorfismo sexual, através das cores principalmente, os machos são muito mais coloridos do que as fêmeas. Eu achava até um tempo atrás que era a presença de coque, né? O macho tem coque e a fêmea não. Só que isso não funciona 100%. Existem machos que não têm coque. Tá? Tem até inclusive uma fotinha aqui para vocês verem de um macho adulto que não tem coque. Então, não é regra o macho ter coque. Mas pela cor é fácil de vocês identificarem. As fêmeas são bem menos coloridas e são menores do que os machos também.
A incubação deles é em torno de 4 a 6 dias, dependendo da temperatura ambiente. E após mais ou menos uns 5 dias, os filhotes consomem o saco vitelino e começam a procurar comida. E aí vocês têm que oferecer alimento para esses filhotes, que podem ser náuplios de artêmia ou ovos de artêmia descascados. E aí um pouquinho depois eles já crescem mais e já pode começar a oferecer uma ração para filhotes ou uma ração de flocos triturada bem fininho, que eles vão comer muito bem isso daí. E você não precisa retirar os pais. Os pais cuidam dos filhotes. Como o Green Terror não é um carnívoro, né, não tem uma boca muito grande, só os primeiros dias que são mais críticos, né, como todo o peixe que faz ninho, os primeiros dias são mais críticos para os pais com os filhotes. Isso porque, se os pais sentirem-se ameaçados, se eles acharem que alguma coisa vai acontecer com os filhotes de errado, eles podem comer toda a ninhada. Tá? Então, isso vale para qualquer ciclídeo que vocês forem ter que fazem ninho, essa regra serve. Durante os primeiros dias é muito importante eles terem paz, ficar num lugar mais tranquilo para não gerar um estresse muito grande. Por isso que às vezes em aquário comunitário é mais complicado de você tirar cria de Green Terror, porque ele vai entender que os outros peixes que estão ali são ameaças iminentes e vão acabar comendo a ninhada. Vivem em torno de 15 a 20 anos, então são peixes que duram bastante, né? E peixes baratos. Se você for ver, o Green Terror não custa muito caro. É um peixe excelente para iniciantes, aí, como boa parte dos ciclídeos são, né? São peixes muito resistentes, fáceis de serem mantidos. Então eu acho que é uma presença fantástica para os aquários de júniors aí do Brasil afora. Eu infelizmente não tenho no meu aquário porque o tamanho deles não me permite, né? Eles são pequenos para minha fauna, e mesmo quando eu não tinha pirarara, que eu tinha só as cachorras e as arraias, eu até brinco que Green Terror deve ter um sabor delicioso, porque todos os que eu coloquei no meu aquário, mesmo os grandes, foram comidos. Se não foi por cachorra, foi por arraia. Então, infelizmente, eu não consegui ter. Talvez, realmente, eles tenham um sabor aí diferenciado, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações sobre os Green Terrors. E não esqueçam, tá? Deixem aqui nos comentários qual espécie que vocês querem ver no próximo vídeo. Se alguém já comentou, só vai lá e curte o comentário da outra pessoa, porque eu vou levar em consideração aí o número de vezes que a espécie apareceu. 2 curtidas lá, eu vou entender que são 2 votos. Tem 3 posts só na mesma espécie, vou considerar 3 votos, tá? Então, deixem o voto de vocês aqui. A espécie mais comentada, mais curtida, será a espécie tema do próximo vídeo sobre ficha técnica. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Valeu e fui!